E é um prazer, né, estar entre vocês, né? E, né, também a Daniela, né, a Silvana, né? E porque efetivamente a gente tem, e eu vou tentar fazer esse diálogo, né, com a fala do Dinaman. Estou tentando aqui me mexer aqui para sair dessa questão aqui da janela, mas acho que vou desistir e vou tocar assim mesmo, que eu acho que é melhor, senão vou acabar me atrapalhando aqui. Mas eu vou tentar dialogar com uma fala, como a doutora Elaine colocou, muito potente do Dr. Dinaman Tuxá, porque efetivamente, enquanto é importante, né, e aí eu acho que a gente estabeleceu alguns pressupostos, né? E um desses pressupostos, especialmente quando a gente fala do Brasil, é o risco, né, de cometimento de crimes de atrocidade, né? Então, a ONU ela tem uma ferramenta, né, que é esse framework, né, que acaba sendo esse quadro-análise, né, para cometimento de crimes de atrocidade. E a ONU ela coloca de uma forma muito clara que esse quadro, né, ali, essa moldura, esse quadro-análise, ele, ele não prevê o cometimento, né, de crimes de atrocidade. Ele não tem, né, ele não tem esse dom premonitório. Agora, ela coloca o seguinte, que todos os crimes de atrocidade que foram cometidos tiveram esses fatores de risco, né, um ou mais, ou todos, presentes. Então, ainda que nós não possamos afirmar que a existência desses fatores de risco irá acarretar, né, o cometimento de crimes de atrocidade, porque, às vezes, existem outros fatores que impedem que esses crimes sejam cometidos. Sempre que esses crimes foram cometidos, né, esses fatores de risco estavam presentes. E um dos fatores de risco é justamente isso, né, que o doutor Dinaman colocou, que é um registro de graves violações de direitos humanos, né, que tenham ocorrido, né, ou seja, esse registro de graves violações de direitos humanos. Especialmente no Brasil, esse registro ele acabou não sendo, né, endereçado. A gente não teve justiça de transição, né? E o fato de não ter justiça de transição acaba fazendo com que nós, né, e aí uma discussão até muito atual, né, inclusive é, entendamos, né, a tortura como algo absolutamente natural, né, jocoso, que possa se fazer piada, né, que se possa achar como algo que se possa, né? Então, a gente chegou nesse ponto é porque efetivamente não houve, né, punições, né? Você tem um registro de, de instâncias judiciais, né, do governo apontando a existência de tortura, e isso é absolutamente desconsiderado por representantes do governo como algo também jocoso, como fosse uma brincadeira. Isso mostra que, efetivamente, a ausência de punição de atores, né, relevantes do regime militar provoca, né, que nós tenhamos claramente esse cenário, né, de repetição. Então, é necessário, efetivamente, que a gente consiga avançar, como outros países fizeram, mas sem que haja, né, a punição ou das pessoas ou do Estado, a gente não vai conseguir avançar. Porque a gente sempre vai naturalizar esse processo de violação como se fosse uma, né, fake news, como se fosse uma invenção. Então, nesse ponto, fundamental o papel, né, o papel do resgate desses documentos, porque também ainda há, especialmente em relação aos povos indígenas, uma outra fragilidade, né? Eu estava comentando, né, esse dia essa questão,
que é a desconsideração pelo estado da memória oral, né? Você desconsidera, né? Ou seja, você simplesmente, né? A gente tem um julgamento de um dos casos do marco temporal, o caso do Limão Verde, em que um voto do ministro fala o seguinte: não há nenhum registro, né, de violação, né? Como se, na verdade, o Estado violador que produz a documentação, né, fosse produzir relatos, né, de violação. Fala assim, eles foram... Sim, então então a gente tem que fazer esse trabalho de análise documental, que é um trabalho, e buscar nas entrelinhas, né, porque muitas vezes o Estado acaba, né, apresentando, né. Eu me recordo de um caso aqui que a gente até entrou aqui na aldeia Sucurií, em que como que a gente conseguiu, né, uma prova documental um pouco mais forte? Por causa de uma notícia do jornal que trazia a seguinte informação: indígenas retêm o caminhão. Essa era a manchete, né? Indígenas retêm o caminhão. E aí você olha na manchete, a manchete era: indígenas retêm caminhão após terem sido, né, retirados da fazenda tal. Né? Então, e detalhe, o caminhão, inclusive, era da prefeitura da cidade, né? O prefeito estava envolvido. Ou seja, agora, o problema não era a remoção dos indígenas da fazenda de forma forçada, de forma violenta. O problema é que os indígenas, né, tinham retido o caminhão, e que era um absurdo. Quer dizer, como que você vai reter os indígenas vão reter um caminhão? Caminhão este que os removeu do local. Então, isso mostra que o registro da violação vai acabar existindo em outras formas, de outras maneiras, né? Que muitas vezes também não são reconhecidas pelo Estado, né? Ou seja, você reconhece ali, né, o Estado vai apurar um crime, né, de apropriação, né, do caminhão, né, de retenção do caminhão, mas não vai apurar a remoção, que inclusive nesse caso ocorreu antes de 88, né? Ou seja, seria claramente uma demonstração daquele famoso de bolho renitente, né? Ou seja, da ideia de que os indígenas efetivamente pleitearam e resistiram naquele território, né? Felizmente, o território foi identificado, então, nesse momento, essa análise até não seria tão relevante, mas a grande questão é que foi um registro que o Estado simplesmente considerou, relativizou, né, normalizou, né, como se fosse algo absolutamente corriqueiro, você pegar pessoas, né, colocar em cima de um caminhão, né, remover 300, 200, 100 e poucos quilômetros, largar em uma outra... Sim, e tudo segue, a vida segue como se nada tivesse acontecido. Então, enquanto a gente não tiver esse tipo de punição, enquanto o Estado e as pessoas envolvidas, né, não forem devidamente punidas, a gente vai continuar tendo esse ciclo, né? Ou seja, é algo que não vai parar. E felizmente, né, a história acaba sendo, né, esse elemento muito importante nesse processo, né, de fazer com que esse, né, e aí um outro aspecto interessante e que você acaba dialogando, né, a gente tem vários enfrentamentos, né, contra a presença. Na verdade, esse movimento ele vem de várias frentes, né? Agora a gente tem um movimento que já começou em São Paulo em relação às cotas, né? Claramente, o movimento em relação às cotas é em relação à presença, né, de indígenas, em relação à presença de negros na universidade. Porque a partir do momento que essas pessoas, né, estão presentes na universidade, você tem outras posturas, né? Você tem um conhecimento acadêmico sendo utilizado para outros enfrentamentos que são absolutamente necessários, né? Esse dia eu estava conversando com o professor e ele falou assim: nossa, olha esse caso aqui,
que é uma questão, rapidamente, do direito aqui, mas uma legislação, ela acabou tirando a possibilidade da empregada doméstica de penhorar o bem de família, né? Ou seja, uma pessoa trabalha, sei lá, 10 anos e não tem a capacidade. Eu falei, mas ninguém escreve sobre isso. Eu falei, ninguém escreve porque você tem poucas representantes, né, das empregadas domésticas na universidade, né? Ou seja, quando a universidade tiver mais pessoas, né, mais empregadas domésticas, ou filhos de empregadas domésticas, esse tema vai ser tratado. Então, a presença das populações, né, periféricas, negras, indígenas, é fundamental para que a gente tenha esse tipo de enfrentamento. E óbvio que o Estado, né, percebeu isso. Então, falou assim, não, então vamos agora fazer cotas sociais, ou vamos acabar com a política de cotas. Então, mas voltando aqui ao tema, né, que eu acho que eu aponto, é fundamental que nós façamos esse processo de responsabilização, né, do Estado, né, do Estado brasileiro. Porque sem esse processo de responsabilização, nós vamos, né, estar fazendo mais e mais, né, falas como essa. Infelizmente, as comunidades vão continuar sofrendo, né? E aí o Ministério Público Federal recentemente publicou um livro justamente sobre prevenção de genocídio e de outras, né, e de outras atrocidades. E a gente, juntamente com a Fernanda Bragato e com o Bruno Botti, doutor Fernando Bragato, da Unicinos, e o doutor Bruno Botti, aqui da UFGD, a gente escreveu um texto que é justamente esse passado que persiste, né? Que é o fracasso da justiça de transição na prevenção de atrocidades contra os povos indígenas. E o interessante é que nesse texto a gente examina lá um texto que ficou, né, tal como o relatório Figueiredo, muito tempo escondido, que foi o relatório da Cruz Vermelha, que era um relatório em que a Cruz Vermelha, na década de 70, apontava para o risco, né, de genocídio na Amazônia em face da política de abertura de estradas, né, desenvolvimentista do governo brasileiro na Amazônia. Então, ela apontou, ó, é muito provável, né, que, em face, né, ou seja, ela fez uma análise, né, obviamente não à luz, né, desse quadro técnico de violações, mas até esse quadro técnico aponta alguns fatores, né? Então, estrutura técnica deficiente, né? Ou seja, estrutura estatal deficiente, né? Você tem talvez a estrutura estatal deficiente seja o principal fator que ainda existe na Amazônia, né? E a época era muito mais relevante isso. Então, uma análise ali um pouco mais presente demonstrou claramente que uma abertura de estradas, né, ainda mais sem realização de qualquer tipo de impacto ambiental, né, como à época não havia, né, o caso lá da usina Balbina, né, um caso clássico, né, você alagou uma quantidade imensa de terra para absolutamente nada, né? Isso mostra, né, a ineficiência essa suposta eficiência militar é uma lenda, né? Ou seja, né, na verdade, o tecnicismo militar isso só serviu para desperdiçar dinheiro público, né? Porque você tem um lago imenso que gera a mesma quantidade que uma termoelétrica hoje consegue gerar. E com um lago do tamanho, né, do Lago Tucuruí, né? Com todos os impactos ambientais gigantescos, né, que essa usina gerou, né? E que também não se fala, né? Ninguém fala do desastre de Balbina, é pouco comentado, é pouco relatado, né? E é um caso clássico, né, né, como pouca gente, e é interessante, por isso que acho que é relevante a gente, esse processo de documentação é fundamental para que a gente coloque, a gente, por exemplo, um dos motes, né, dos militares é a questão
internacionalização da Amazônia. Ah, que os indígenas vão internacionalizar a Amazônia, que os indígenas não sei o quê. Quem iniciou a internacionalização da Amazônia foram os militares, né? O Projeto Jari, né? Os governos militares literalmente deram 1 milhão de hectares grilados, né? Que até hoje há toda uma série, né, de consequências, né, desse projeto, para um americano implantar um projeto de desenvolvimento. Então, né, que isso, né? Então, claramente, o que nós temos que fazer é esse processo de responsabilização. E aí, também dialogando, né, com... Eu não sei quanto tempo eu tenho aqui, Elaine, só para me controlar aqui. Não vou falando e... Pode falar, mais 3 minutos. Tá bom. Também é importante, né, e coincidentemente eu até fiz uma fala ontem sobre isso, que é importante a gente separar a FUNAI e o SPI das pessoas, né? Então, eu acho que é muito, que eu acho que é algo, né, que eu demorei para entender, né, essa relação dos povos indígenas com a FUNAI. A relação dos povos indígenas, né, pelo menos do meu ponto de vista, não é com a FUNAI, é com as pessoas que compõem a FUNAI. E muitas delas são pessoas absolutamente, né, fantásticas, né, que fizeram trabalhos, né, excepcionais. Mas, né, o que a gente não pode confundir é o Estado brasileiro, né, e a política que o Estado brasileiro tem, e as pessoas que compõem a FUNAI. Então, por exemplo, uma análise histórica, ainda que você tenha esse mito da proteção, o que você tem, e aí vou tentar fazer rapidamente aqui um link aqui, também com uma outra questão que é bem relevante, que é a questão da renda indígena. Se você pegar desde o século XIX, né, ainda que você tenha tido formalmente esse processo, né, de término da escravidão indígena, na prática, a escravidão indígena permaneceu durante todo o século XIX. Né? Ou seja, você tem vários registros, né, de utilização forçada de mão de obra indígena, né, pelo Estado brasileiro. Né? Então, ainda, né, ou, né, como né, por exemplo, as chamadas guerras justas que havia, né, na verdade, eram justificativas para que você utilizasse os cativos, né, como compensação. Então, essas pessoas, elas eram, elas eram, elas eram colocadas a serviço, né, das pessoas que empreenderam, né, essas expedições, né, por um período de tempo, ou seja, trabalho escravo. Né? Então, durante todo o período do século XIX, o trabalho indígena forçado foi algo muito presente, né, em vários relatos. Então, aí você tem essa narrativa, né, dizendo que a FUNAI, a CPI foi criado, né, para a proteção do indígena e tal. Agora, né, um dos aspectos que a gente vê efetivamente uma política, qual o objetivo de uma política pública, são dois aspectos. Né? A quantidade de recursos, né, que você destina a essa política. Né? Que, pelo menos durante todos os governos, né, desde 1910, né, até agora, foi absolutamente irrisória. Então, a partir do momento que você não tem dinheiro para a política de proteção, a política de proteção ela não existe. Né? Ou seja, se você quer que algo funcione, coloque dinheiro. E, né, o SPI e a FUNAI nunca tiveram dinheiro. Isso tem outras consequências que eu vou tentar rapidamente aqui pedir mais 2 ou 3 minutos aqui para colocar. E o segundo é a localização topológica. Né? Ou seja, se um determinado órgão tem importância, eu dou para ele o status de ministério. Então, por exemplo, você tinha antes um Ministério de Desenvolvimento e Reforma Agrária. Então, você tinha, né, a reforma agrária como algo relevante. Agora, a partir do momento que você acaba o ministério e coloca numa caixinha dentro do Ministério da Agricultura, é óbvio que, né, essa questão é absolutamente periférica, né, do ponto de vista governamental. E onde que o SPI ficou, né, durante todo, né, o período republicano, praticamente? Dentro do Ministério da Agricultura. Então, efetivamente, você não tinha a ideia de proteção.
né? Você tinha ideia de utilização da mão de obra, você tinha a intenção de utilização da terra indígena como, né, o que está sendo feito agora, como ali, né, para arrendar, para a instalação de serrarias, né, que era outro ponto, né? E aí, talvez uma das poucas questões ali que né, eu não vou discutir o Rondon, porque o Rondon acaba sendo ali uma figura minimamente polêmica, né? Mas tem uma fala do Rondon que, pelo menos, eu concordo, que é a seguinte, que ele fala que a política indigenista ela precisa de três coisas, né, para funcionar. Ela precisa de recursos, ela precisa de poder político, né, para resistir aos embates, especialmente das políticas estaduais, e ela precisa de quadro técnico. E, a rigor, a FUNAI nunca teve os três, né, ou o SPI, os três de forma conjunta. Nunca teve dinheiro, nunca teve poder político e nunca teve quadros técnicos. A gente teve alguns quadros técnicos relevantes, mas a maior parte dos quadros da FUNAI não eram quadros, né, ou do SPI eram quadros, né, técnicos. Né? Então, isso mostra que a política indigenista, como um todo, ela sempre foi uma política muito mais voltada a outros interesses. E aí, encerrando aqui, vai a questão da renda indígena, né? Ou seja, que a ausência de recursos, né, para o papel do Estado fez com que a FUNAI, né, utilizasse essa renda indígena, né, para instalação de serrarias, né, para retirada de madeira e para os famosos arrendamentos, né, que acabaram ali até hoje trazem, né, uma série de problemas e que no início foram estimulados, né, pela SPI e pela FUNAI justamente como uma ideia ali de compensação ou pela ausência de recursos, né? Ou seja, os postos tinham que fazer esse processo de autogestão, de autossustentabilidade, né? Porque você não tinha recursos vindo, né, da esfera central, então o posto tinha que se virar. E uma das formas que eles se viraram foi dessa forma, com os arrendamentos, com a questão com a questão dos arrendamentos, com a questão da geração de serrarias, né? Ou seja, as madeiras que as comunidades, né, apontam, tanto no sul quanto aqui, né, que sumiram, né? Que o pessoal fala, não, o pessoal instalou serraria, levou a madeira embora, mas a gente nunca viu esse dinheiro. Né? Então, são violências que foram cometidas pelo Estado brasileiro, né, que até agora permanecem, né, absolutamente sem punição. E aí, dialogando, né, um pouco ali com a doutora Ana, a gente teve recentemente, nos Estados Unidos, né, o acordo COBEL, né, COBEL Settlement, que é justamente isso. Né? Foi no governo Obama que foi feito o acordo, que foi algo em torno de 3 bilhões de dólares que foram pagos aos povos indígenas, justamente porque o Estado, o Estado americano simplesmente se apropriou, né? E aí, né, rapidamente, no final do século XIX, os Estados Unidos lotearam as terras indígenas. Né? É interessante como a gente tenta replicar agora uma política, né, do século XIX dos Estados Unidos com essa ideia, né, da utilização dos arrendamentos, né, das terras indígenas, né, para a política agrícola, ou seja, algo que tem 100 anos nos Estados Unidos e que mesmo nos Estados Unidos foi abandonado, né, em meados do século XX. Mas a gente quer replicar, né, porque é uma ideia que é bacana. Então, então o Estado, né, americano ele foi condenado por utilizar, né, por, na verdade, não conseguir comprovar para onde esse dinheiro, né, que supostamente deveria voltar para comunidades indígenas de forma individual, para onde esse dinheiro foi. Né? Então, quando não se comprovar, ele foi condenado, né, 2 milhões e meio de dólares, e, pelo menos, né, minimamente, a gente teve uma reparação. Não é reparação ideal, né? Não é uma reparação ideal, mas minimamente uma reparação. E detalhe, anteriormente, né, os Estados Unidos já tinham tido uma outra esfera de reparação, que é a Indian Claims Commission, né, que foi uma comissão que foi colocada, já vou acabar, em que igualmente houve uma reparação pelas violações de tratados que ocorreram ali também no século XIX.
Então, ou seja, mesmo estados, né, que são, especialmente pelo próprio governo brasileiro, considerados como genocidas, né, tiveram instâncias muito claras de reparação em relação aos povos indígenas. No Brasil, isso nunca ocorreu, né? Então, é interessante que a gente consiga avançar e a gente espera que essa documentação vá nesse sentido.